Olá, bom dia, tudo bem? Sou o professor Pablo Camilo, hoje dia 22/10, e essa é uma gravação para o estágio probatório, e a proposta é referência do 101, currículo e RCO. A ideia, então, da orientação, de modo geral, é utilizar recursos do RCO, no caso dos slides, com adaptações. Então, eu vou apresentar. Estou aqui com o terceiro ano do ensino médio. E eu vou apresentar, então, agora a proposta de aula. Aqui, deixa eu ajustar. Muito bem. Turma, vamos lá. A temática da aula de hoje, então, é questão Israel-Palestina no contexto histórico. O RCO trouxe esta temática, até aqui, contexto histórico. A minha adaptação para essa aula é incluir também uma abordagem das questões religiosas no entendimento do conflito Israel-Palestina. Beleza? Vocês vão ver que ao longo das aulas, alguns slides vão estar adaptados, né? Diferente daqueles que vocês têm acesso. Que eu vou postar os meus adaptados depois para vocês. Quais que são os objetivos dessa aula, gente? A. Compreender o contexto histórico do conflito Israel-Palestina e seus eventos. Então, a gente vai ver ao longo dessa aula que esse conflito já dura um certo tempo e que é um conflito marcado por alguns eventos bem relevantes. Disputas por território, desentendimentos sobre questões religiosas, culturas e etnias que não conseguem coexistir, interferência internacional, porque sempre considerem que tem uma pegada geopolítica por trás desse contexto, desse conflito. B. Reconhecer o contexto geopolítico do conflito, ou seja, esse território está em conflito por questões religiosas, mas por questões de interesses internacionais. A gente vai ver nos mapas que Palestina e próprio Israel estão em uma posição geográfica estratégica para fluxo de comércio, para rotas de pessoas e, claro, o principal símbolo, que é a cidade de Jerusalém para as religiões. Então, tem dentro do contexto histórico do conflito, tem uma pegada que é da parte religiosa, mas tem uma pegada que é da parte geopolítica, econômica, de interesses internacionais. É tanto que os Estados Unidos apoia Israel no conflito contra os palestinos. C. Analisar o papel das religiões e dos territórios sagrados. Gente, a cidade de Jerusalém e toda aquela região, mas principalmente Jerusalém, é território sagrado para 3 religiões: islâmicos, cristãos e judeus. Então, imaginem que eles têm a cidade com elementos sagrados e eles precisam coexistir. Então, isso acaba desdobrando também interesses para além daqueles geopolíticos, seguindo a religião. E D, compreender o contexto geopolítico e religioso de Jerusalém. Gente, existem... Só para adiantar, assim, aguçar a curiosidade de vocês. Onde um dia foi um templo judeu, em um dos conflitos, esse templo foi destruído e em cima foi construída uma mesquita islâmica. O único pedaço desse templo que sobrou hoje é chamado de Muro das Lamentações. Então, vocês imaginem, um dos principais símbolos para o judaísmo foi destruído, construído em cima de uma mesquita islâmica. Hoje, a maioria dos judeus conseguem visitar o que restou desse templo. Para os cristãos, nós temos em Jerusalém o Santo Sepulcro, nós temos o Monte Calvário, que faz parte da Paixão de Cristo, que
que é aquela história que nós conhecemos de como que se deu o processo de prisão, julgamento, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jerusalém é um lugar extremamente sagrado para 3 religiões e cobiçado sob o ponto de vista estratégico para a geopolítica internacional. Beleza? Então, esses são os objetivos. Vamos para a proposta metodológica. As nossas 2 aulas hoje vão ser divididas em 3 fases. Fase 1, ponto de partida. Eu vou mostrar para vocês uma manchete, uma reportagem, que está aqui na TV. Essa manchete diz assim, ó. Guerra na faixa de Gaza. Completa 2 anos com mais de 67 mil mortes. Gente, 67 mil mortes é praticamente a população de Francisco Beltrão. É muita gente. Só na faixa de Gaza. Observem a imagem aqui, ó. Como você vê, uma quantidade de refugiados e pessoas, né, fugindo. E faixa de Gaza é um problema porque as pessoas ficam encurraladas entre o mar, o Egito e Israel, que está bombardeando faixa de Gaza. Esta reportagem, a gente vai olhar ela melhor depois, e eu coloquei ela aqui nos slides, ó, a chamada dela, ó. Tá aqui, ó. Então, essa é a primeira fase da aula, que aí... O que vocês vão fazer? Oi, bom dia. Pelo menos uns 15. Tudo bem? Eu estou no meio da gravação. É muito tempo? Não, termina a tua atividade. Tá bom. Aí o seguinte, ao lermos essa reportagem, eu quero que vocês anotem palavras-chave ou uma frase que venha à mente. Imagine que você nunca ouviu falar desse contexto e você lê essa reportagem. Cara, como é que você poderia definir o que você entendeu, sentiu, percebeu com uma palavra? A fase 2. Está melhor aqui. Fase 2, o X da questão. Aqui, efetivamente, nós vamos mergulhar no entendimento do processo histórico e religioso, geopolítico, que faz a gente entender por que do conflito. Nesse ponto, também na fase 1, mas nesse ponto a gente vai usar mais profundamente os slides que eu adaptei. Como foi essa minha adaptação? Eu trouxe mapas, trouxe quadros e sínteses para entender essa lógica da religião e da geopolítica, né? Então, fase 2 é aquela fase mais teórica, mais de aula expositiva, mas usando os slides. Fase 3, a ação e a avaliação de vocês, que é o dilema da cidade sagrada, Jerusalém. Basicamente é o seguinte, eu vou dividir vocês em 3 grupos, cada grupo vai representar uma religião, um tronco religioso, judeu, cristão ou islâmico. E vocês vão tentar responder a seguinte pergunta: por que o acesso à cidade, no caso Jerusalém, é fundamental para a nossa religião? É como se assim, ó, vocês estivessem numa tribuna e tivessem que defender a ideia de que vocês, enquanto um grupo religioso, têm o direito de ter acesso a Jerusalém e, claro, a conservação dos seus principais símbolos. Então, por que judeus precisam estar lá? Por que islâmicos precisam estar lá? Por que cristãos também têm o direito de acesso a essa cidade de forma, obviamente, harmônica, né? Então, essa é a fase 3 da pegada metodológica do que a gente vai fazer hoje. Gente, tranquilo? Fácil, né? Beleza. Até vou mostrar aqui, ó, os slides adaptados. Ó, se vocês repararem aqui, ó, eu trouxe um mapa para a gente entender. Afinal de contas, quando a gente fala de mundo árabe, Oriente Médio, onde que é isso? Então, trouxe o mapa aqui para a gente entender. Aqui a reportagem. Ó, esse aqui já é uma lâmina, um slide que veio pronto do RCO. Esse aqui eu trouxe também, que eu adaptei, que é para a gente entender um pouquinho da origem das religiões e por que esses territórios são sagrados. A gente vai ver aqui
Islâmicos, judeus e cristãos são três religiões monoteístas que têm origem abraâmicas, né? Que torna a coisa mais esquisita ainda, né? Porque são religiões do mesmo tronco histórico, mas que não se entendem muitas vezes. Eu trouxe também aqui, ó, outra adaptação dos principais lugares e símbolos sagrados que existem em Jerusalém. Trouxe aqui fotos do Holocausto para a gente entender um pouquinho do movimento antissemita e da grande diáspora que é os judeus se espalharem pelo mundo, né? E trouxe aqui o mapa que eu julgo mais interessante, gente. Só um pouquinho, só para terminar isso aqui. Isso aqui é em 1999, perdão. Isso aqui em 1946, quando foi criado o Estado de Israel. Ele era pequenininho. Tudo que estava em verde era da Palestina. Olha o quanto que o Estado de Israel foi crescendo e tomando território até encurralar os palestinos na faixa de Gaza. Ou seja, quando a ONU criou o Estado de Israel, ele era pequeno e o grande território era da Palestina, dos palestinos. E ele foi tomando território e hoje se encontra assim. Certo? Então, esse mapa aqui é extremamente didático. Bom, uma vez que eu falei das minhas adaptações, eu vou falar, então, do que eu espero que vocês aprendam no final dessa aula. Certo? Ao final dessa empreitada, eu espero muito que vocês tenham condições de identificar pelo menos 3 eventos que explicam esse contexto histórico, religioso e geopolítico, que vocês também compreendam a importância do território de Gaza, Jerusalém e da Cisjordânia. Então, vocês precisam olhar para além do contexto religioso e entender o contexto geopolítico no sentido estratégico. Aquele território é estratégico para o fluxo intenso de mercadorias do Oriente Médio para a Europa, do Extremo Oriente para a África, certo? É uma rota importante de passagem. E, por último, eu também espero que vocês tenham noção de causa, ou seja, que vocês compreendam que não é só um conflito religioso, que tem toda uma estrutura, uma estratégia geopolítica por trás disso. Falei antes e repito, a ação dos Estados Unidos apoiando Israel, o uso de armas de alta tecnologia, qual que é o interesse de outras nações em fazer com que Israel domine aquele território. Então, vocês precisam ter essa visão para além da aparência e sim direto na essência do conflito. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá claro, então, o que a gente vai fazer hoje? Beleza? Então, tranquilo. Ó, como não é o objetivo do vídeo eu gravar toda a aula, agora eu vou encerrar aqui e aí a gente segue esse roteiro aqui. A gente vai ter que receber o pessoal da coordenação também. Beleza, professor? É isso. Espero ter cumprido aí com os objetivos e até uma próxima. Valeu! Aí, agora volta ao normal.